Olá, meus amigos, tudo bem? Você voltou junto comigo, estou feliz. Comentei com você a relação de pegadinha que ele faz naquela formulazinha que nós vimos no bloco 1. Então põe na telinha. E está aí a maldade. Essa questão foi da Fundação Carlos Chagas, 2003. Olha aí. Por isso que eu digo, matemática também é interessante você estudar as questões antigas, porque elas voltam, claro, com uma outra roupagem, uma outra historinha. Os salários de dois funcionários A e B, nessa ordem, estão entre si, assim como 3 está para 4. Ou seja, A tem direito a 3 partes e B tem direito a 4 partes. Essa é a relação que nós temos aí. Põe na telinha. Se o triplo de A somado com o dobro do salário de B é igual a 6.800. Se o triplo de A somado com o dobro de B é igual a 6.800. Então, qual é a diferença agora? Que a nossa soma não é representada por A mais B. Perceberam aí? Porque a fórmula é a soma dividido pela soma das partes. Só que a nossa soma, ela não é A mais B. Se ela fosse A mais B, eu faria 6.800 dividido por 3 mais 4. Só que aí a nossa soma não é fruto de A mais B. E aí, Bruno, o que nós vamos fazer agora? Esse 6.800 é igual a A mais B? Não, não é. Fato. Esse 6.800 representa quem? 3 partes de A, porque eu tenho 3A, mais 2 partes de B. Então, para descobrir o coeficiente de proporcionalidade, eu vou ter que fazer a seguinte relação. Eu vou colocar 6.800, que é o total. Só que embaixo, em vez de eu realizar A mais B, porque em cima não é A mais B, eu vou ter que fazer isso aqui. 3A mais 2B. A parte de A e esse B parte de B. Então essa é a relação que nós temos aí. 6.800, 3. O A tem direito a 3 partes, mais B tem direito a 4 partes. Não pode esquecer nessa altura do campeonato. Numa expressão numérica, sempre, sempre, sempre prevalece a multiplicação. Então nós temos aí 6.800 dividido por 9 mais 8, 6.800 dividido por 17, que é igual a 4. 400 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Então, aí está o verdadeiro coeficiente de proporcionalidade. Vou colocar aqui, ó. Então, não esqueça. Se a sua soma não for resultado de A mais B, embaixo você deve fazer a proporção. Então, 6.800 ele é fruto de 3A mais 2B. Então, eu vou ter que manter a proporção. Então, 3 vezes a parte de A, mais 2 vezes a parte de B. Agora, eu acabo de descobrir que o nosso coeficiente de proporcionalidade é igual a 400.
O A tem direito a 3 partes. Então, 3 vezes 400, 1.200. O B tem direito a 4 partes. 4 vezes 400, 1.600. Os alunos às vezes me perguntam, Bruno, diga, está errado. Por que está errado? Porque A mais B, Bruno, está dando 2.800, quando a soma é 6.800. Cuidado, essa soma não é A mais B. Essa soma é o triplo de A mais o dobro de tudo de B. É tanto que se você fizer 1.200 vezes 3 mais 2 vezes 1.600, você encontra os 6.800. Então, aceite a dica, porque isso é um macete. Então, macete a gente não procura entender, a gente procura aceitar e viver com ele. E já sabe quando é que aplica. Ele fez a transformação da soma, eu tenho que fazer essa transformação na parte de baixo também. E aí não esqueça que o coeficiente de proporcionalidade será multiplicado pela parte de A e pela parte de B. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Põe na telinha. Qual é a diferença positiva? Se é a diferença positiva entre eles, ela é igual a R$ 400. Por quê? Tem 1.200. O outro, 1.600. Então, ele quer a diferença positiva. Belezinha? Então, eu poderia também fazer o seguinte, viu, gente? O A tem 3 partes, o B tem 4, uma parte de diferença. 1 vezes 400, 400. Eu só fiz isso aqui para você não pegar e multiplicar 3A mais 2B e tal. Lembre-se que sempre que você vai trabalhar o coeficiente de proporcionalidade, pelos números apresentados. Então, só para a gente matar, e põe a 0,3, letra E ou letra E, que é a nossa diferença positiva. Veja como ele repetiu a questão, ele só dificultou um pouquinho a mais. Aí, FCC 2010, o TRT do Paraná. Para brincar com seus colegas de trabalho, Jonas expressou a razão entre o número de mulheres e o de homens que trabalhavam no mesmo setor. E ele, da seguinte maneira. Então vamos transformar essa relação em números realmente, né, mais bonitinhos, ou números inteiros. Vamos lá. Pode vir? Vamos colocar aqui primeira etapa. M vezes aqui e H 0,096 vezes 10 aqui. Pronto. Olha o que eu faço. Eu vou primeiro estudar o M. Isso daqui, 10 à quinta, é a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, 10 à quinta é a mesma coisa que 100 mil. É só você colocar 1 e 5 zerinhos. Então, na verdade, ele quer que você multiplique 0,006 vezes 10 mil. Então, significa dizer que eu vou correr a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas. Só que aqui eu tenho um problema. Eu só tenho 4 números. 1, 2, 3, 4. E eu preciso caminhar quantos? 5. Então é só no final eu colocar um zero.
Por quê, Bruno? Olha só. Eu estou aqui, vem comigo, larga tudo, olha para cá. Isso. Uma casa. Duas casas. Três casas. Quando eu chegar no 6, quatro casas. Só que eu preciso continuar a vírgula. Preciso andar mais uma casa. Para andar uma casa, é necessário que eu coloque um zerinho aqui. Porque aí você observe. Uma, duas, três, quatro. Preciso mais uma. Cinco. Então por isso que apareceu esse 6 aí. Eu vou colocar zero à esquerda para poder continuar a minha caminhada. Então, na verdade, esse 0,0006 vezes 10 à quinta nada mais é do que o próprio 60. Aí eu tenho que H é igual a 0,096 vezes 10 à terceira. Ou seja, 0,096 vezes 1000. Aqui não tem dificuldade, porque eu quero correr a vírgula 3 casas. Então eu vou correr aqui 1, 2, 3. E vou achar quanto? 96. Então eu acabei de descobrir que M está para H, assim como 60 está para 96. Só que eu sou teimoso e eu posso fazer isso. Eu vou simplificar por 12, porque 60 divide por 12 e 96 divide por 12. E eu posso simplificar? Pode não. Lembra que eu comentei com você? Deve. Se for possível simplificar a caminhada, meu amigo, simplifique. O objetivo nosso é ganhar tempo na prova. Então, em vez de trabalhar com 60 e 96, nós vamos trabalhar com 5 e 8. Então, não esqueça da corrida da casa. Multiplicação por 10 à quinta, multiplicação por 100.000. Então, eu tenho que correr a vírgula 5 casas. Aí, por isso que eu acrescentei um zero no final, porque aí realmente eu corro 5. 0,096 não precisou mexer em nada, porque eu tenho 3 números após a vírgula, eu tenho que caminhar 3 casas, então o próprio 96. Até aí tranquilos? Beleza? Então dá aquela paradinha especial para copiar. E vamos para a segunda etapa. M H é igual a 8. E põe na telinha, vamos dar prosseguimento. Pronto, desenvolvemos a expressão. Olha aí. Novamente ele não me deu M mais H. Ele me disse o quê? Se 3M mais 2H é igual a 93. Então, de quantas unidades o número de homens excede o de mulheres? Então, 3M mais 2H é igual a 93. Então, eu vou ter 93 dividido por 3M mais 2H. M parte de M e H parte de H. Então teremos 93 sobre 3M, 3 vezes 5, mais 2H, 2 vezes 1. Então vou colocar aqui embaixo, ó, 93 sobre 3 vezes 5, 15, 2 vezes 8, 16. 93 dividido por 31, que é igual a 3. Beleza? Então, o nosso coeficiente de proporcionalidade, ou seja, cada uma parte corresponde a quanto? A 3. Então, vamos encontrar M. Então, M é igual. Opa.
M tem direito a 5 partes. Então 5 vezes 3, nós temos 15 mulheres. 8 partes de homem, então 8 vezes 3, 24. Ele quer saber quantas unidades excede, ou seja, ele quer saber a diferença dos termos, que é a nossa resposta. Então nós temos 24 homens e 15 mulheres. E a diferença dos termos aí será igual a 9. Nós temos 9 termos de diferença. Agora, lembrando que eu poderia aplicar aquele macetezinho. Vamos reforçar. Eu tenho 5 mulheres e 8 homens. A diferença entre eles é igual a quanto? 3. Nós temos 3 partes de diferença. 3 vezes 3 é igual a 9. Então a diferença entre as unidades é igual a 9. Então vem aqui rapidinho, só o pessoal dar aquela paradinha especial e copiar. Então pega a segunda etapa. Pronto. Pega o 15 e o 24. Então tá aí, dá aquela paradinha especial e copia. Vamos juntos? Vamos lá? Põe na telinha. E aí, tranquilamente, sorridentes, vamos marcar a alternativa de letra E, ou letra E, menos do que 10, pois é a nossa resposta correta na relação. Aí eu brinquei um pouquinho, e agora trouxe uma questãozinha especial. Então lembre-se, eu só posso aplicar essa fórmula Bombril quando eu tenho o total e as partes da relação. Então não esqueça disso. Eu tenho o total e as partes da relação. Põe na telinha. A quinta questão, eu não posso aplicar esse macete. Por que eu não posso aplicar? Porque a quinta questão, ele não me deu o total. Ele falou apenas sobre a velocidade. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Em uma etapa de certa viagem, o motorista percorreu 50 km. Então foi a distância percorrida. Cuidado, aqui já mudou, na etapa seguinte. Ele percorreu 300 km, rodando uma velocidade 3 vezes maior. Então subentende-se que se é 3 vezes maior, deve ter sido 3 vezes maior do que a primeira. Se ele gastou T horas para percorrer a primeira etapa, o número de horas que ele gastou para percorrer os 300 quilômetros da segunda etapa é igual a... Então vamos parar. Deu total? Não. Ele falou sobre velocidade média, ou seja, trabalhou aquele conceitozinho que nós vimos. Razões especiais. E a velocidade média, VM, é a distância dividida pelo tempo. Da relação. Então vamos montar a primeira etapa. A primeira etapa, eu tenho uma distância de 50 km. Ele disse que o tempo da primeira etapa foi igual a t. Logo, eu posso afirmar que a velocidade da primeira etapa foi igual a 50t. Porque a distância foi de 50 km e ele disse que na primeira etapa o tempo foi t. Então 50t na relação aí. Tranquilos? Então veja que nós estamos saindo pela fórmula de razões especiais. E nesse caso, a razão trabalhada é a velocidade média. Põe na telinha.
Então, só para relembrar, na etapa seguinte, ou seja, segunda etapa, ele percorreu 300 quilômetros, ou seja, a distância percorrida, a uma velocidade 3 vezes maior. Se ele gastou T horas para percorrer a primeira, foi por isso que eu coloquei T, vamos fazer a segunda etapa. A segunda etapa, ele forneceu as seguintes relações. Primeiro, a distância de 300 km. O tempo da segunda eu não sei, vamos chamar de T2, desconheço. A única coisa, só um minutinho só, só vou pular uma etapa, viu gente? A velocidade 2, eu sei que significa dizer o quê? Distância 2, 300 km, sobre o tempo do segundo percurso, T2. Então, só parei um pouquinho, e aí o que eu fiz? Distância 2, 300 km, tempo 2, T2, e a velocidade do segundo percurso foi 300 sobre T2. Põe na telinha. Porque agora que eu vou usar a máxima. Rodando na segunda etapa, uma velocidade 3 vezes maior. Ou seja, ele está querendo informar que V2 é igual ao triplo de V1. Rodando a uma velocidade 3 vezes maior. Então a velocidade do segundo percurso é igual ao triplo da primeira. Então essa daqui que é a nossa saída. Porque eu tenho V1, está aqui V1, e tenho V2. Então vamos agora à conclusão da relação. V2 V2 300 T2 V1 50T. Então V2 300 T2 V1 3 vezes 50T. 300 T2 é igual a 3 vezes 50, 150 sobre T. E aí você deve ficar um pouco assim agitado. Bruno, como é que eu vou sair a questão, já que eu tenho duas variáveis? Põe na telinha. Se você observar, olha o que ele deseja. O número de horas que ele gastou para percorrer os 300 km da segunda etapa é igual. Por que ele colocou as respostas em T? Porque tem motivo, tem explicação. Então você quer saber quem? Eu quero saber T2 em função de T. É isso. Então você vai isolar o T2, que é o tempo do segundo percurso, e você vai descobrir a relação fornecida, ou a relação que me interessa. Faço a proporção. 150 T2 é igual a 300 vezes T. T2, 300T sobre 150. T2 é igual a 2T. Beleza? Tranquilos? Então tá aí a nossa resposta. O tempo do segundo percurso foi igual ao dobro do primeiro. Põe na telinha. Então, a nossa resposta correta trata-se da alternativa de letra D. Então, eu só comentei isso aqui, gente, porque vocês, quando chegam nesse momento, ficam um pouco assustados. Porque encontram duas variáveis. E assim, meu Deus, eu não posso fazer. Ai, meu Deus, barulho estranho. Não posso desenvolver mais a situação. E não é verdade. Porque, na verdade, veja que até a alternativa, eu tenho essa alternativa 2T, já que eu não tenho o tempo da primeira. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que o tempo do segundo percurso, ele foi igual ao dobro do tempo do primeiro. E qual é o tempo do primeiro? Eu não sei. Eu vou chamar ele de T. Essa é a relação que nós temos.
Beleza? Então põe na telinha só para a gente amarrar aí. Então a questão de número 5 é só marcar a alternativa de letra D de dado. Só para fechar a situação, veja aí que é mais uma questão que eu não posso colocar na relação de... Ou pode vir comigo? A questão 5, não posso aplicar a fórmula Bombril. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o pessoal me pergunta, Bruno, eu não sei aplicar a fórmula Bombril. É simples, ele vai lhe dar a soma e o total das partes. Nosso câmera aí se empolgou, ele já mostrou para você a próxima questão, a nossa sexta questão da VUNESP de São Paulo, que acho que foi agora 2010 ou 2011. E aí trabalha um conceitozinho que nós vimos em equação número grau. Também vimos na questão de equação, foi na segunda aula de equação. Tenha calma. Daqui a pouco, no terceiro bloco, vamos rever essa parte.